Olá, sou o professor Michel Silva, estamos aqui no Instituto Humaniza, gravando a nossa aula de hoje do curso de Psicanálise Clínica Institucional. A nossa matéria hoje tem de título, que faz parte da nossa grade curricular, Mitologia e Psicanálise. Eu vou me nortear pela apostila que nós elaboramos, e essa apostila vai estar também disponível para você lá no portal, lá na sua aula. Então, introdução. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a gentileza de cada aluno, em escolher o Instituto Humaniza para entrar nesse mundo, nesse universo aí de psicanálise. É um prazer trabalhar com pessoas que querem conhecer esse mundo, chamado mundo da psicanálise, mundo da mente humana. Então, eu quero agradecer pela escolha. Então, o nosso tema, mitologia e psicanálise, é um tema complexo, sujeito a múltiplas interpretações segundo o ângulo que se toma ou para descrever os fenômenos tanto da mitologia como da psicanálise, É um tema um pouco complexo, mas também um tema instigante, um tema muito interessante. Então, o assunto se insere, nosso assunto de mitologia e psicanálise, numa perspectiva da história da humanidade, e um aspecto da civilização humana. Mitologia e psicanálise são duas áreas que se entrelaçam, no caminho das palavras, no discurso que envolve as questões da angústia e da tragédia, das condições humanas, E ambos locomovem ou andam, pelo caminho das representações dos aspectos inconscientes da mente. Então, a mitologia e a psicanálise são duas áreas que se encontram, no caminho, onde vai falar sobre angústias, tragédias, das condições humanas. Freud começou a aventura da psicanálise e a aventura psicanalítica, descobrindo o poder mágico e simbólico da palavra. A clínica, freudiana, a que você estuda, ela verifica em que medida os afetos e as representações estão ligadas em complexos laços simbólicos, E como a expressão verbal opera nesse amaranhado, de pensamentos, de representações. Então, Freud foi um grande admirador, estudioso, das fontes mais primitivas da evolução humana, como a mitologia, a filosofia, a literatura antiga. Freud, ele era um amante, um admirador, um estudioso de filosofia, de mitologia. Nós vamos ver aqui coisas interessantes. A linguagem e a condição do inconsciente na estruturação da subjetividade humana é na fala, dirigida ao outro, que o sujeito se constrói e organiza seu corpo, seu desejo e seus vínculos. Então, a linguagem, é a linguagem que é a condição da estruturação do inconsciente do ser humano. Então, a linguagem ela forma a estruturação da subjetividade humana. O que quer dizer isso? A fala, ela dirige o outro, que o sujeito constrói, organizando, seu corpo, seu desejo, seus vínculos. A linguagem da mitologia,
é um repertório de narrativas transmitidas oralmente de gerações a gerações, através de conjuntos de mitos narrados ou contados. Muitos mitos, eles eram narrados, contados, né? E às vezes também cantados, muitos mitos através de gerações e gerações. Muitas são as definições e formas de abordagem dos mitos. Vamos agora conhecer um pouquinho da etimologia da palavra mito, né? A palavra mito vem do grego mitos, cuja tradução significa palavra, mensagem, discurso. É uma forma de comunicação de caráter simbólico que procura explicar a origem e o significado do mundo. Um sistema de pensamento de uma cultura. Uma forma de sistematização das questões do âmbito das angústias do ser humano em busca de conhecimento. Origem do universo, origem do homem, origem do nascimento, origem da morte. Tudo isso envolve a mitologia. São múltiplas as funções das histórias místicas baseadas em tradições, lendas, numa perspectiva temporal, indefinida, né? Envolvendo muitas vezes a força divina. Que é uma coisa muito interessante, o mito cumpre na cultura primitiva uma função indispensável. Qual é a função que o mito cumpre na cultura primitiva? Expressar, acentuar, codificar a crença. Protege e reforça a moral. Vigia a eficiência do ritual de certas regras práticas para orientação do homem. Não é uma fábula vã, mas uma força criadora, um ingrediente vital da civilização humana. Quem citou isso foi Grimald, né, em 2005. Como histórias sagradas, os mitos são muitas vezes endossados pelos governantes e sacerdotes, intimamente ligados à religião. Na sociedade em que é divulgado um mito, geralmente considera como um relato, como uma fala verdadeira de um passado remoto, dos antepassados, em suas peripécias, em suas conquistas, em relação com o âmbito dos deuses, né? Dos humanos, dos deuses e dos humanos. Então, a história dos mitos, a história sagrada, ela vem endossada, contada por governantes, por sacerdotes, conta uma história de conquista, uma história de guerra, a união entre deuses e homens, esse entendimento, né? Na Grécia Antiga, estamos na introdução, na Grécia Antiga, a condição humana era vinculada à existência dos deuses olímpicos, representações de forças e níveis da realidade transcendente. O mundo era povoado por deuses, né? Que atuavam sobre a vida humana a cada momento e cabia ao homem viver de melhor forma possível conforme os desígnios divinos. Isso lá na Grécia. Não havia separação clara entre o profano e o sagrado. E toda atividade humana era regida por uma divindade para uma vida harmoniosa. Em cada situação, era necessária conhecer o âmbito de qual Deus se estava, seus genitores, dos seus nascimentos,
seu lugar na genealogia divina e assim agir de forma piedosa a ele. Isso é um pouco da mitologia na Grécia Antiga, né? Agora vamos falar um pouco sobre mito e tragédia. A palavra tragédia, na sua etimologia, ela vem do grego, né? Tragos mais ode, que é tragoedia, né? Canto dos bodes, uma alusão ao sacrifício de um bode ao deus Dionísio. E as vestes de pele de cabra que os autores vestiam na festa em louvor a ele. A partir do advento da escrita, os mitos ganham status de representatividade na literatura, sobretudo através dos tragiógrafos gregos, né? Que é Esquilos, Sofocles, Eurípides, autores, né, de textos mitológicos enriquecidos pela arte da fantasia e imaginação criativa do artista. A tragédia é uma forma transformada do mito, em que alterações são feitas para que o relato se encaixe na escrita. Então, o mito, na verdade, é um conjunto de suas variantes transmitidas em diferentes versões, em diferentes obras literárias, e pode ser entendida como recortes de uma ou mais variantes que vão se adaptando na leitura que o autor faz de um determinado mito. Aí tem um exemplo. A versão literária de Sófocles na peça Édipo, Rei, é uma. Então você vê que a versão literária da peça Édipo, Rei, tem entre eles muitos do mito édipico, né? Portanto, há uma diferença clara entre mito e a tragédia. Tragédia não é um mito, ela é a variante recortada e transformada estética formalmente para a arte. Então, o que a tragédia compreende? O relato de situações, de acontecimentos terríveis que inspiram comoção. É uma forma dramática cujo fim é despertar o terror e a piedade, baseada no percurso do herói, que termina quase sempre no acontecimento, né? Então, essa é a tragédia. Agora nós vamos falar um pouco sobre mito e psicanálise. Aí nós temos aqui um título, O Mito de Heracles. A versão de Sofocles do mito em sua tragédia Édipo Rei, como já comentamos a mais acima, foi distorcida para adaptar a arte. O grande prestígio desse geógrafo é a beleza de sua obra, né? Que serviu de inspiração à teoria psicanalítica na conceituação do complexo de Édipo de Freud. Então você vai começar a observar agora que, como Freud era um amante da mitologia, da filosofia, da literatura antiga, vários mitos, várias tragédias de deuses, de reis, influenciaram na teoria psicanalítica de Freud. A inspiração do rei Édipo está na conceituação que Freud
identifica e descobre o complexo de Édipo, que nós já estudamos em outras matérias, né? Que é aquele período onde o menino começa a ter o ciúme da sua mãe, né? E é preciso aí um corte, é preciso uma repreensão. Então, seguindo essa perspectiva a respeito do mito e de suas diferentes adaptações na tragédia grega, e na tentativa de estabelecer a relação entre a mitologia e a psicanálise, o respeito do funcionamento mental do herói Heracles na peça de Eurípides, ousamos tentar uma interpretação dessa tragédia. Então, você vai observar na nossa apostila aqui, e nessa tentativa de aproximação da psicanálise da beleza literária, lembramos as palavras de André Graham, de 1994. Ele diz assim, ó: a interpretação psicanalítica é sempre recebida com certa tristeza, pois provoca um sentimento de desilusão, de lesa majestade e tira o véu da ilusão. Pedimos, portanto, licença para, em nossa profanação, levantarmos o véu da loucura de Heracles, na tragédia de Eurípides, né? Então, Heracles é o herói por excelência da mitologia grega, né? Quando você for buscar, ele é filho de Zeus, com uma mortal Alquimena, né? Esposa de Anfitrião. Estando Anfitrião ausente, Zeus toma sua figura, engana e seduz Alquimena, fazendo-se passar pelo marido, e nessa prolongada noite a engravida. Anfitrião, ao regressar pela manhã, faz-se conhecer, né? Perdoa Alquimena e resignadamente assume ser o pai humano do herói. Com Anfitrião, Alquimena concebe o segundo filho, Ificles, irmão gêmeo de Heracles. É uma história da mitologia de Heracles. A peça foi apresentada pela primeira vez por volta de 420 a 415 a.C. Vários são os temas nela encontrados. O âmbito da divindade e do homem, a importância da consideração dos limites e a dimensão da destrutividade no de respeito a eles, a ambiguidade do caráter humano, a grandeza da relação de amizade e solidariedade. Você vai encontrar no livro de Eurípides, né, de 2003. Então, embora, né, muitos autores situam a loucura de Heracles antes da realização de seus trabalhos, Eurípides inverte a ordem tradicional e situa a loucura do herói no momento que esta regressa. E Tebas, vitorioso, após vencer os mais terríveis monstros. Então, na tragédia de Eurípides, ele estaria naquele momento no Hades, né? Tentando realizar a última tarefa, a busca de Cérbero, né? Cão tricórporeo, a dúvida sobre a sobrevivência do herói, para uma incerteza se ele voltaria, né? Aí tem uma nota aqui muito interessante: os 12 trabalhos de Heracles constituem tarefa imposta por seu primo, Euristeu, né? Enfrenta e debela monstros terríveis. Falando ainda dessa tragédia grega, sua família encontra-se presa, prestes a ser assassinada no palácio de Lico, rei de Tebas, usurpador do trono após o assassinato de Creonte, sogro de Heracles. O herói adentra os aposentos de Lico e assassina. Em seguida, sob o domínio de Lisa,
a personificação da loucura, amando de Hera, ciumenta esposa de Zeus, guardiã dos lares. Enfurecido, perde a razão e com as mesmas armas com que derrotou os inimigos, assassina a esposa e filhos. Em seu delírio persecutório, imagina ter mandado, ou imagina estar matando a família de Euristeu, rei de Argos. O primo que havia lhe imposto os trabalhos, prometendo ele a volta à pátria após cumprir a tarefa. Aí, Eurípides, você vai ver no livro de 2003, na página 125, mostra a transformação que se opera na expressão corporal do herói sob o domínio da ação desmedida, né? Que o acomete quando vai cumprir o ritual de purificação. E você vê que as alterações, olhos esgazeados, espuma que corre da boca, a baba, o delírio ao volante do carro imaginário, né? Golpeando o vazio. Eu estou falando da tragédia, do mito, olha a história. E é outro que se personifica e que nos remete à ideia do retorno do reprimido, o estranho, que levanta-se do inconsciente a parte oculta de si mesmo. Então, a reflexão que nos cabe aqui a respeito das considerações dos aspectos implícitos na máxima divina dos mitos gregos. Nós falamos sobre uma tragédia, sobre o mito grego de Eurípides, da relação todinha dessa mitologia que vai interferir no que foi de suma importância para a teoria psicanalítica de Freud. Então, é explícita na mentalidade grega uma existência, você observa, uma existência de uma medida estabelecida para o homem, que deve ser respeitada para que haja um equilíbrio, né? Um homem, quando ultrapassa os seus limites, né, incorre muitas coisas. Aí vem do grego, né? Híbros. Ultrapassa os limites, comete excesso, né? Desmedida, arrogância, orgulho, nos aponta para os conceitos de onipotência e negação da realidade como mecanismo próprios do funcionamento arcaico do grego. E se vai parar no ego, medidas de proteção aos elevados níveis de ansiedade e perseguição. Então nós estamos falando um pouco sobre a tragédia, sobre a mitologia de Heráclides, né? É uma coisa muito interessante. Não sendo possível alcançar um espaço psíquico de ilusão, o faz de conta próprio da simbolização da mitologia, né? Permaneceu no sensorial. Ninguém brinca com serpentes verdadeiras, né? Então lembramos que Heráclides retorna do inferno após enfrentar o último dos monstros. Você vai ver, observar na apostila sobre essa tragédia grega, né? Então a mitologia, ela serviu de inspiração para a teoria psicanalítica de Freud, né? Após as monstruosas atitudes a que fica subjugado, encontramos um herói lúcido, né? Envergonhado e deprimido, sem esperança de perdão, pronto a cometer suicídio. Nesse momento, Eurípides nos encanta ainda mais ao trazer o valor da solidariedade, da figura de Teseu, a quem Heráclides havia auxiliado a sair do inferno. Grato ao o gesto amoroso de Heráclides, promete acolhê-lo em Atenas. Aí vem o diálogo entre Heráclides, entre Teseu, você vai observar aí na apostila, a profundidade da percepção
de Eurípides, não só nesses versos, como em toda a obra, ilumina o campo da compreensão dos sentimentos, ao trazer o valor da amizade e a gratidão como elementos de transformação e mudança psíquica. Segundo Klein, as relações de gratidão são próprias da capacidade de percepção da realidade interna e externa em seus aspectos positivos e negativos, responsável pelo reconhecimento da bondade e do perdão para consigo mesmo e com o outro. Então, qual é o cerne, qual é a principal ideia entre mitologia e psicanálise? Freud, que é o pai da psicanálise, o que ele faz? Ele, como gostava muito de mitologia, gostava muito de ler filosofia, gostava muito de ler histórias antigas, ele, como médico, ele como estudioso, ele assistia peças, ele usou heróis, personagens da mitologia grega para analisar e tirar das histórias, das aventuras. Nós falamos aqui sobre o mito de Heráclides, a história dele. Depois você vai ler aqui na apostila, você vai ver, vai tirar coisas interessantes da história, da tragédia grega de Eurípides, né? A loucura de Heráclides. Você vai ver aqui, nas apostilas está tudo esquematizado. Então, a mitologia serviu de inspiração para Freud. Então, apesar de ser áreas diferentes, a mitologia, ela se entrelaçou, ela uniu com a psicanálise e no análise de histórias da mitologia, houve a formação de várias teorias da psicanálise. Considerações finais. Não seríamos todos, em alguma medida, participantes, né, do âmbito heráclito, uma vez que vivemos ao tentar harmonizar nossas partes opostas? Se tomarmos as figuras de Heráclides e Teseu como a unidade representativa de diferentes conteúdos mentais, chegamos a vê-los como cidadãos do nosso próprio mundo interno. Ora, violento, ora, sobre o domínio dos impulsos, ora, como aspectos civilizados integrados da personalidade. Impossível não nos identificarmos com esses personagens das tragédias, representantes de cada um de nós. Somos todos seres errantes, transitando entre Eros e Tárnatos na travessia do patrimônio emocional humano. A mitologia e a psicanálise se aproximam assim, na busca das compreensões do acontecimento, dos acontecimentos que envolvem as questões da tragédia e da angústia da condição humana. Retiram dos escombros da matéria-prima com que tecemos a arte de viver na interseção de realidades e ficção. Os termos realidade e ficção trazem de início uma ideia de oposições, uma vez que algum define mito e mitologia como algo imaginário, né? Histórias falsas, fictícias, fantasiosas e irreais. Só que, no entanto, realidades e ficções podem não ser assim tão antagônica como muitos acham. Em relação à psicanálise, ambos são eixos de experiências psíquicas e são verdades emocionais.
E como já afirmava o próprio Freud, no mundo mental, os contrários não são contradição. E os fatos do mundo externo não são percebidos pela ótica das fantasias. No sentido, podemos dizer que as ficções ganham status de realidade. O fascínio que as narrativas mitológicas exercem se deve ao fato de proporcionar a busca de compreensão de nossas verdades, e verdades essas psíquicas. Cada um de nós, em sua trajetória rumo à constituição própria de identidade, carrega na bagagem seus mitos, carrega aquilo que é transmitido, aquilo que é passado de geração para geração, aquilo que é passado pelos pais, histórias, medos, convicções. Então, cabe a nós a tarefa de acomodá-los no tempo, no espaço dos momentos da vida, de modo a conhecer, respeitar o âmbito do divino e do humano. O que, segundo os gregos, a mitologia norteia, a justa medida, os recursos do trabalho psicanalítico vão auxiliar e auxiliam em nossos templos mitológicos sagrados para que deles retiremos a nossa sabedoria. Então, como vimos, os mitos, tragédias gregas, histórias, eram passadas de gerações em gerações. Foi através disso que Freud começou a trabalhar suas teorias psicanalíticas. E todos nós estamos numa busca aí, das nossas verdades psíquicas. E muitos de nós, muitas vezes, nos vemos como histórias, nos vemos como heróis, nos vemos como vilões. Então essa foi a nossa matéria sobre mitologia e psicanálise. Agora respira um pouco, você vai ler a apostila, você vai tirar suas dúvidas conosco através dos nossos contatos, dos nossos portais. E agora eu vou passar a nossa atividade já nessa aula. Uma atividade muito simples. Eu quero que você analise, que você pense. Eu quero que você escolha um personagem da mitologia grega, seja ele qual for, que você goste, ou que você vai buscar, o que você vai pesquisar. E dentro dessa história de um herói da mitologia grega, ou um vilão, você vai analisar de forma psicanalítica como que essa história pode se encaixar na sua realidade, na sua vida. Então, quero que você pegue uma história da mitologia grega e, como um pensamento psicanalítico, analise essa história e traga para a sua vida, traga para a sua identidade. Quem é você? Como que você agiria? Como que seria isso? Você observa, eu já falei lá no início, que Freud, depois de assistir a peça do Rei Édipo, ele criou a teoria do complexo de Édipo. Então, essa é a sua tarefa, essa é a sua atividade. Estudar um pouquinho da mitologia grega, estudar um pouquinho da nossa apostila, pegar um dos personagens e fazer uma análise psicanalítica. O que você identificou ali? Será que alguns traços desse mito, dessa história, se encaixam com você? E você vai observar que durante a sua vida como psicanalista, você vai receber muitos pacientes que vão ter histórias que vai parecer às vezes tragédias gregas e que você vai precisar analisar, tá? Então, boa aula, boa atividade. Qualquer dúvida você vai entrar em contato com nós da Humaniza e teremos sempre o prazer de ajudar você. Então, uma boa formação. Até a nossa próxima aula. Deus vos abençoe.